Caicocast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CaicóCast e hoje nós temos um episódio mais que especial, pois vamos tratar da nossa Semana da Enfermagem, esse momento que celebra nossa profissão e também abre espaços para a gente refletir sobre a luta e a vivência da enfermagem atual. E para essa conversa temos a alegria de chamar o nosso professor doutor Ildone Forte de Moraes, que tem uma trajetória baseada no ensino da enfermagem, e o nosso discente do curso de enfermagem do campus Caicó e também diretor do centro acadêmico Miguel Lucas, que vai falar um pouquinho para vocês agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Miguel Lucas, sou presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem. Atualmente estou cursando o 5º período do curso de graduação em enfermagem da UERN Campus Caicó. E para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, trazendo o Centro Acadêmico para a gente falar um pouquinho sobre essa semana tão importante que é a Semana de Enfermagem, Uma semana que é muito importante para a gente refletir a nossa trajetória, enquanto enfermeiros e futuros enfermeiros, esse papel de lutas e o papel que ocupamos, tanto na formação profissional, mas também quanto discentes do curso. Então, é isso. Obrigado. Olá, pessoal. Então, primeiro agradecer o convite, do projeto de extensão, CaicóCast, professora Jéssica, os demais integrantes. Dizer que é um prazer poder estar contribuindo com esse debate e trazer elementos que, de fato, vão poder possibilitar a reflexão crítica da enfermagem enquanto prática social. Nossa sociedade tem muitos desafios para essa profissão. Então, agradeço o convite e estamos à disposição para dialogar sobre a Semana da Enfermagem. Bom, a Semana da Enfermagem é celebrada do dia 12 a 20 de maio e esse ano 2025 ela tem como tema saúde planetária, desafios e atuação crítica da enfermagem. Então a gente gostaria que o senhor Ildone, que tem mais propriedade no assunto, esclarecesse o que realmente significa essa Semana da Enfermagem, como ela surgiu e qual o seu significado. Até mesmo para quem está nos assistindo compreenda melhor como a gente vai debater hoje esse assunto. Então, a Semana da Enfermagem tem uma raiz histórica ligada à ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, que vem de um movimento de criação da primeira escola de enfermagem do Brasil, Escola de Enfermagem Ana Nery, fundada em 1923. Então, em 1926 foi fundada a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, e em 1940 foi realizada a primeira Semana de Enfermagem, que naquela época foi denominada de Semana da Enfermeira. Então, essa Semana da Enfermagem, que se chamava Semana da Enfermeira, tinha o objetivo, e ainda tem, de congregação da categoria, bem como do debate de temas que são atuais para a profissão. Então, foi uma preocupação muito genuína, desde o fundamento da ABEM, de tentar compreender como seria esse cenário da enfermagem a partir de uma semana que celebrava o nascedouro da profissão, mas não só em termos comemorativos, porque de fato não é só comemoração, mas também pensar naquilo que se constitui a profissão enquanto obstáculos, enquanto ainda situações que precisam ser resolvidas na profissão. E isso, assim, se constitui, na verdade, os desafios que a gente enfrenta no cotidiano do trabalho da enfermagem. Então, a Semana de Enfermagem ela foi criada com esse propósito, de fazer também com que a própria sociedade civil pudesse ter um olhar para a profissão de enfermagem num determinado momento histórico e social, e isso veio se perpetuando. Então, a gente está na 86ª Semana Brasileira de Enfermagem, então 86 anos da Semana Brasileira de Enfermagem. A cada ano a ABEM propõe um tema que é importante e que tem sintonia com a realidade brasileira. Então especialmente nesse ano 2025, a gente está tentando trabalhar a questão da saúde planetária, ou seja, de como é que a enfermagem pode ter uma preocupação genuína com a saúde ambiental e não só com a saúde ambiental. Como é que isso tem uma relação também com a saúde humana. Porque a saúde humana, no certo sentido, ela consegue ter uma interligação muito forte com a saúde do meio ambiente. Então, por isso que a ABEM está propondo esse tema da Semana Brasileira de Enfermagem para o debate da categoria. E é importante dizer que isso também, de algum modo, representa os anseios da categoria, na medida em que a saúde ambiental é um tema
que tem sido pautado a nível mundial, da preocupação de compreender nossa atuação não somente como enfermeiros, mas também enquanto cidadão no mundo. Então, essa é uma questão fundamental e estratégica quando se pensa nessa temática da Semana Brasileira de Enfermagem proposta pela ABEM. Com certeza. E para você, né, Miguel Lucas, como é saber dessa importância ainda na graduação e principalmente o que te inspira a continuar nessa profissão, visto que a gente tem vários debates e temos que sempre transparecer que a gente luta para que nossa profissão seja reconhecida em cenário de atuação nacional? Bom, o professor Eudônio já colocou muito bem, né, os conceitos, mas falando enquanto discente, né, enquanto estudante, reconhecer a Semana de Enfermagem é fundamental para a nossa formação. É um período em que reforça o papel da nossa profissão na sociedade, vai destacar as conquistas, a autonomia da profissão e apontar os caminhos que a gente já vem avançando e procura avançar ainda mais. Então, a enfermagem, ela me inspira pela sua trajetória, né, principalmente pela promoção em saúde, né, pela sua atuação prática e pelo impacto que ela causa na vida das pessoas. E é uma profissão dinâmica. Hoje em dia a gente tem a enfermagem como um leque de possibilidades, onde o enfermeiro pode estar atuando em diversos locais, em diversos ambientes, e que exige, sim, uma formação séria, uma formação de qualidade, com um preparo técnico, um preparo ético dos futuros profissionais, de uma sensibilidade e também de responsabilidade por aqueles que vão praticá-la. Sim, entendo. A enfermagem, a gente sabe que ela é marcada por muitas conquistas, muitos avanços, mas que ela também é marcada por vários desafios. Professor, quais foram os avanços mais marcantes na sua trajetória e o que ainda precisa avançar, na sua opinião, para a nossa classe? A mais recente, eu diria assim, conquista da enfermagem brasileira foi o decreto que barrou o ensino à distância na enfermagem, né? Então, isso foi bem recente, foi agora dia 19 de maio de 2025. E isso foi importante porque a gente vem tendo uma preocupação muito grande, especialmente a partir da ABEM, de compreender como é a qualidade da formação em enfermagem. A gente sabe que os cursos à distância, naquilo que são os relatórios do MEC e de outras entidades que fazem a avaliação do Sistema Nacional de Cursos de Graduação, apontam fragilidades do ensino à distância. E isso se aplica também à enfermagem. Então, essa conquista foi muito importante porque, inclusive, as diretrizes que estão para ser aprovadas, as novas diretrizes nacionais para a formação em enfermagem, vêm, de algum modo, na direção de mostrar que é necessário o ensino presencial na enfermagem. Para a gente ter uma ideia, nas novas DCNs, pelo menos 50% do ensino tem que ser presencial naquilo que se denomina mundo do trabalho, ou seja, os alunos precisam ter aulas práticas no mundo do trabalho. E isso, de algum modo, reforça de fato a ideia de que o ensino tem que ser presencial, numa tentativa de garantia dessa qualidade, já que o ensino à distância apresenta muitas lacunas, muitas fragilidades. Então, acredito que essa conquista, que partiu da ABEM, e é importante ressaltar isso, né? O papel da ABEM nacional, com outras entidades que formam o Fórum Nacional da Enfermagem, por essa conquista que, eu diria assim, veio como um marco histórico para a transformação da profissão no momento em que a gente está muito pressionado diante do contexto do capital, do neoliberalismo, das faculdades privadas que teve um avanço muito grande no país e que cada vez mais essa preocupação vinha sendo muito forte a partir da ABEM e de outras entidades de classe. Então, essa conquista a gente precisa comemorar e, além de comemorar, não baixar talvez a guarda no sentido de compreender que as novas DCNs é uma nova conquista que a gente precisa ter. Então, a gente está esperando que o Ministério da Educação faça valer e coloque em prática essas novas DCN, assinando de fato esse processo enquanto um processo legal, porque já faz algum tempo que está no Ministério da Educação, e quem sabe a partir disso conseguir essa nova conquista para a enfermagem brasileira. Essa é uma expectativa que a gente tem nos próximos meses, para quem sabe encerrar esse ano de 2025 com essa conquista para a profissão.
Então, eu até, se me permitem dizer, né, eu como discente, Miguel Lucas também vai poder concordar comigo, que esse ensino na enfermagem teórico-prático que a gente tem na UERN, essa questão de dar autonomia para os alunos, estudantes se envolverem no serviço de saúde desde o primeiro período, é um grande diferencial na nossa formação. Isso nos prepara para lutar justamente com a classe futuramente, nos faz pertencer já à entidade de classe profissional da enfermagem, e a gente busca sempre estar ali inserido. A melhor coisa para mim sempre é estar junto da UBS ali, ir para o laboratório de semiologia, de semiotécnica, para ver ali os nossos materiais, o que a gente tem. A UERN, ela fortalece muito isso, por isso que eu acho que deveria sim, maiores avanços desse ano, com certeza, foram essa luta aí para a gente tirar esse ensino de EAD na enfermagem. Bem, no que diz respeito aos desafios, é importante destacar pelo menos 2 aspectos que, ao meu ver, são bem críticos para a profissão de enfermagem atualmente. O primeiro diz respeito ao piso salarial, em que pese já ter sido aprovado em muitas cidades e municípios, mas ainda foi de uma maneira, talvez, que ainda não de fato beneficiou a categoria. Então, tem muitas situações que a gente deveria repensar um pouco mais de como esse piso foi implementado em algumas cidades. E outra coisa também que tem sido bem debatida atualmente, não só na enfermagem, mas no próprio Conselho Nacional de Saúde, é uma revisão da escala de trabalho das profissões de saúde, não só da enfermagem. Então, que se fala da escala 6x1. O que isso significa? Significa tentar pensar no modelo que foi implantado nas profissões em geral, de que a gente trabalha 6 dias e tem um dia de folga. Esse modelo, para o contexto atual, parece ter algumas problemáticas e limitações, porque, de fato, especialmente no campo da saúde ou da enfermagem, os profissionais têm vários vínculos. Então, dificilmente o profissional ele consegue ter esse dia de descanso. Então, ele sai de um plantão, vai para outro, sai de um trabalho, acaba não tendo também a remuneração justa, daí porque os múltiplos vínculos. Então, esse debate todo, a partir do Conselho Nacional de Saúde, de algum modo, ele repercute na enfermagem brasileira. E é importante a gente fazer essa leitura do momento atual, dessa realidade. Então, eu estive recentemente num evento do Conselho Regional de Enfermagem e trazia esse pensamento para que, de fato, as entidades de classe, seja a BEM, seja o Sindicato de Enfermagem, o próprio COREN, fizesse essa leitura crítica do momento que a gente está passando e pautasse esse debate como um tema prioritário para a gente tentar compreender em que situações e até que ponto a gente, de fato, poderia rever esse modelo de escala de trabalho nas profissões de saúde, e nesse caso específico da enfermagem, enquanto uma profissão que tem múltiplos vínculos e que, em algum sentido, ainda não tem a remuneração que se espera. Bom, e você, Miguel Lucas, como você enxerga esses desafios enfrentados pelos profissionais e principalmente como você, como graduando, se prepara para enfrentar esses desafios profissionalmente no futuro? Ainda durante a graduação, já é possível que a gente perceba algumas dificuldades que a profissão enfrenta, como a valorização profissional e o reconhecimento da autonomia do profissional de enfermagem. Então, como discente, eu acredito que o primeiro passo para esse fortalecimento seria durante a nossa formação. Então, esse envolvimento de espaços, principalmente junto ao centro acadêmico, eles ajudam a entender melhor quem está na formação, a realidade da profissão, e ajuda com que os estudantes eles tomem uma posição ativa, tanto na graduação como já depois de formados. E esse posicionamento que a gente tem na graduação, ele favorece a ocupação de espaços de tomada de decisão futuramente, que vão garantir que a gente mostre tudo o que aprendeu na graduação. Exatamente. Com nossos mestres, nossos professores, e aí a gente fortalece ainda mais justamente essa questão política da nossa profissão e o nosso posicionamento crítico e ético, né, diante dos nossos desafios enfrentados. Para finalizar o nosso episódio, que mensagem vocês gostariam de deixar para todos os estudantes, docentes, técnicos e enfermeiros que estão nos assistindo hoje nesse episódio? Então, a minha mensagem é, acima de tudo, sobre coragem, né? A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, tudo é um ato político. Educar é um ato político, promover saúde é um ato político, assim como cuidar também é um ato político. Então, por trás de cada técnica, de cada protocolo, tem alguém ali que sente, né? Então,
que escuta e que vai, de certa forma, transformar alguma vida. Então a enfermagem ela é gigante porque ela traz todo esse arcabouço técnico, teórico, que a enfermagem é uma ciência. E que a gente siga firme, que a gente siga unidos, né, enquanto classe profissional e consciente de que somos essenciais, não apenas no discurso, mas também na nossa prática profissional. E o senhor, professor Idone? Então, quero agradecer novamente e dizer que o meu olhar de esperança para o futuro da enfermagem. Quero dizer que, especialmente no campo da educação, né, que é o lugar de fala e de militância que a gente exerce, o espaço estratégico que eu percebo essa esperança, de algum modo, sendo concretizada a cada dia. Os movimentos coletivos, seja centro acadêmico, seja no corpo docente, isso também articulado com as entidades de classe, me faz perceber que é possível as transformações que a gente quer na enfermagem. Porque se a enfermagem ela é uma ciência, e de fato é uma ciência, ela também é uma prática social comprometida com os movimentos coletivos, com as pautas sociais, que tem uma sintonia com as demandas da sociedade. Então a gente tem percebido isso fortemente na enfermagem brasileira. Então, o meu olhar de esperança para o futuro da enfermagem brasileira. Então, pessoal, é isso. A gente agradece imensamente a disponibilidade de vocês por estarem aqui hoje gravando esse episódio. Sempre é um prazer para a gente falar sobre a enfermagem e sobre a nossa atuação quanto enfermeiros e futuros enfermeiros aqui, falando por mim, por Miguel. E a gente espera que vocês tenham gostado, tanto quanto nós, de estar aqui na nossa presença e gravar esse episódio para os nossos espectadores ali. E a nossa dica da semana hoje é o livro Enfermagem e Histórias de uma Profissão. Muito obrigada pela atenção e até o próximo CaicoCast.